Bom, continuando, vamos falar então sobre a apuração dos tributos, né? Lembrando que isso é um conteúdo provisório, enquanto nós estamos numa fase de implantação de um novo sistema tributário. Provavelmente daqui a uns 2 anos a gente vai fazer outro vídeo explicando essa situação. Então, no Brasil, a gente pode considerar que há 3 formas de apurar o tributo. A gente pode dizer que o lucro real é uma das formas, é a mais genérica, né? Os tributos são calculados com base nas informações da demonstração de resultado de exercício. Então, essa aqui é a apuração pelo lucro real. Então, dentro da demonstração de resultado, você tem a receita ou faturamento, ou a receita bruta, como uma das bases dos tributos que incide sobre as vendas. Os custos e despesas com pessoal, que é a outra base para a cota patronal previdenciária. E o lucro é a outra base de cálculo, que é sobre o qual a gente calcula o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Você tem uma forma de cálculo que muitas empresas adotam. Existe um limite de faturamento anual para a empresa poder se enquadrar. Então, uma empresa média consegue se enquadrar na apuração do lucro presumido. O que é isso? Isto é, o lucro é presumido com base no tipo de atividade da empresa. Então, ele é presumido em 1,6% se é um posto de gasolina. Ou seja, o posto vende 101,6 reais, é o lucro que é presumido pela Receita Federal. E sobre esse lucro que incide o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. O lucro é 8% no caso de comércio e indústria. O lucro é 16% em alguns serviços e 32% na maioria dos serviços. Então, o prestador de serviço vende R$1.000 ou tem um faturamento do mês de R$100.000, né? Então, R$100.000, R$32.000 seria o lucro, e o imposto de renda, normalmente de 15%, incide sobre esses R$32.000, e a contribuição social sobre o lucro líquido, normalmente 9%, incide sobre esses R$32.000, que é o lucro presumido em função da atividade empresarial, aqui presumindo que é uma prestação de serviço em geral, né? E nós temos um outro regime. Então temos o regime lucro real, ou seja, quanto que é o lucro em função das receitas, custos e despesas. Nós temos a apuração pelo lucro presumido. O lucro é presumido e somente os tributos sobre o lucro são calculados com base nessa fórmula. Os outros são calculados pelo sistema normal. E temos o regime de lucro pelo simples, né? Nós vamos explicar esses regimes, como é que se calcula e tal. E, inclusive, temos exercícios específicos para trabalhar esse assunto, para fortalecer o conhecimento. O regime simples, você tem a cota patronal previdenciária, você tem o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido e o IPI, se é uma indústria, a PIS e a COFINS, o ICMS, se é um comércio, o ISS, se é um serviço, todos calculados com base numa única alíquota e uma única guia de recolhimento. Essa alíquota não é fixa, depende do faturamento e depende do tipo de negócio. Nós vamos estudar em seguida. Ok? Bom, falando um pouco sobre a apuração pelo lucro real. Para apurar pelo lucro real, como você estudou em contabilidade financeira, você precisa compreender a demonstração de resultado. Nós temos uma demonstração de resultado aqui. Então, os tributos que incidem sobre as vendas, a receita bruta, são os tributos sobre o consumo, né, os impostos indiretos. São os dois IVA, né, o IVA dual, que é a contribuição sobre bens e serviços, e o imposto sobre bens e serviços, né? Nós poderíamos dizer, então, se a gente adotar, por exemplo, simplificadamente, é 27,5%, né? Eu vou botar um número didático aqui, 25% sobre a receita bruta, a gente pode entender como os impostos sobre vendas. É verdade que há outras deduções, isso aqui são chamadas deduções, né?
deduções da receita bruta. Essa estrutura da DRE está baseada no artigo 187 da Lei das Sociedades por Ações. Há outras deduções, abatimento, devoluções, cancelamentos, mas os impostos que incidem sobre a venda são os 2 impostos indiretos, que são esses alvos da reforma tributária. Bom, a gente tem também a cota patronal previdenciária. Normalmente a gente adota 20%. Não é só 20%, depois o professor vai explicar ao longo da disciplina que tem outras coisas, índice de risco de acidente de trabalho, RAT, tem outras coisinhas, né? Mas essa cota patronal previdenciária incide sobre a folha de pagamento. Então você tem folha de pagamento nas despesas de venda dos vendedores, você tem folha de pagamento lá no custo do produto vendido, a mão de obra direta e a mão de obra indireta são custos. E essa folha de pagamento também, sobre ela incide a cota patronal previdenciária. Você tem cota patronal previdenciária sobre as despesas operacionais do pessoal administrativo e do pessoal despesas gerais, né? Tá? Ok. E você tem tributos sobre o lucro, que são o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Esses 2 carinhas aqui, eles incidem sobre o lucro antes do imposto de renda, essa siglinha aqui, né, LAIR, lucro antes do imposto de renda. Isso aqui em administração a gente faz uma abstração, uma simplificação, de que esse é o lucro, base de cálculo do imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas quando você estuda contabilidade financeira, você aprende que existe um livro específico para apurar o imposto de renda e a contribuição social. Chama LALUR, Lucro de Apuração de Imposto de Renda. Não é uma disciplina de contabilidade, então esse detalhe não nos interessa, mas interessa a compreensão desses cálculos, dessas apurações de tributos, tá? Ok, então pelo lucro real, cada tributo tem a sua base de cálculo. Os impostos sobre valor agregado, né, os tributos, lembrando que a contribuição na verdade é um tributo, mas no entendimento genérico assim, a gente presume que é um tipo de imposto também, né? Então esses tributos sobre a receita bruta, contribuição sobre bens e serviço e imposto sobre bens e serviço. Você tem contribuição patronal previdenciária que incide sobre determinados custos da folha de pagamento e despesas da folha de pagamento. E você tem alguns tributos que incidem sobre o lucro, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Vou fazer um parênteses muito importante. Além da reforma tributária, o Comitê de Pronunciamento Contábil de Contabilidade do Brasil definiu uma nova estrutura dando demonstração de resultado do exercício. Eu vou mostrar aqui porque com o passar do tempo a gente deve reconhecer mais essa nova estrutura e eu vou fazer alguns comentários. Primeira coisa importante, a receita não começa mais como receita bruta. Então, você, quando tiver uma DRE, estiver olhando, se você quiser calcular os tributos que incidem sobre as vendas, a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto sobre bens e serviços, você vai ter que procurar as vendas brutas, receita bruta que vai estar fora da DRE, ou vai estar lá numa nota explicativa, receita bruta, ou vai estar num controle gerencial à parte. A nota explicativa deve estar, mas como a gente é administração, a gente tem que ter essa informação. Inclusive, vocês vejam que o que deduz a receita bruta também não está ali, devoluções, abatimentos, cancelamentos. Essas informações são gerenciamento importante, porque, como eu já comentei aqui nessa aula introdutória, se há um grande aumento nos cancelamentos de vendas, nos descontos incondicionais, nos abatimentos, provavelmente há um problema de qualidade do produto, porque o cliente está indo lá e devolvendo o produto, pedindo um abatimento porque não gostou, alguma coisa está acontecendo errado, tá certo? Então, igual é possível a conta, né? Bom, você tem a receita de vendas, então líquida, e aqui tem um rol de despesas de natureza operacional. Então, você tem
Você tem consumo de matéria-prima, tem outras receitas operacionais, tem despesas com depreciação, amortização, marketing, despesas, perdas de impairment. Isso é coisa mais para contabilidade. Depois, em outro momento, a gente pode explicar o que é isso. E aí você diminui das receitas as despesas e você vai chegar num lucro das operações. Daí a próxima seção de informações é chamado de fluxo econômico de investimentos. Então você tem resultados de colegadas, resultados de joint ventures, receitas e despesas financeiras, receitas e despesas financeiras de caixa, equivalente de caixa de ativos financeiros, receita de dividendos, ou seja, são receitas e despesas que não faz parte propriamente da operação da empresa. A nova DRE diz que você tem que seguir aquele padrão de DFC, demonstração de fluxo caixa, separando o fluxo de operações dos fluxos de investimento e dos fluxos de financiamento. Veja que a última rol de receitas e despesas diz respeito às receitas e despesas de financiamento. Por exemplo, despesas com juros vem do financiamento. Receitas com juros, porque tem também, vem do financiamento. Desculpa, receita com juros seria a receita de investimentos, né? Variação cambial sobre financiamento é uma despesa de juros. Despesas relacionadas a provisões, despesas relacionadas a financiamento, né? E aí depois você chega no lucro antes do imposto de renda, que é a base de cálculo para a qual será aplicado os tributos sobre a renda ou sobre o lucro. O imposto de renda, pessoa jurídica, e a contribuição social sobre o lucro líquido. Veja que a cota patronal previdenciária vai incidir sobre a folha de pagamento. Onde você vai encontrar a folha de pagamento? Aqui, né? Normalmente aqui. Despesas com salários e benefícios. Está ali, né? Folha de pagamento. Bom, vamos falar rapidamente sobre o lucro presumido, que é a outra forma de se apurar. Então, você pode apurar a tributação olhando a DRE, pedaço por pedaço dela, tributos que incidem sobre as vendas, tributos que incidem sobre a folha de pagamento, tributos que incidem sobre o lucro. Ou então você pode presumir o lucro. Assim, primeira coisa, a empresa ela só pode se enquadrar, adotar lucro presumido, se o seu faturamento em 2026 for menor ou igual a 135 milhões de reais. Primeira coisa. O seu faturamento, na verdade, o termo seria receita bruta. Tem uma diferençazinha, né? Mas a gente falou em receita bruta, dá para sim admitir, né? Esse sistema vale apenas para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Não vale para mais nada. Então, volta aqui. Contribuição sobre bem e serviço, imposto sobre bem e serviço, não vale. Cota patronal previdenciária, não vale. Só vale para a gente presumir esse lucro aqui, pessoal. Lucro antes do imposto de renda. Quando você adota uma alíquota de presunção de lucro. Essa alíquota de presunção de lucro, como o professor já adiantou, ela é de 1,6% se é uma revenda ou consumo de combustível, um posto de gasolina. Ela é de 8% se é venda de produto de fabricação própria ou de mercadorias adquiridas para revenda, ou seja, comércio ou indústria. Comércio ou indústria, em geral, é 8%. Qual é o faturamento da empresa? 100 mil. Então eu presumo que o lucro dessa empresa seja de 8 mil, sobre o qual vai incidir o imposto de renda de 15% e a contribuição social sobre o lucro líquido de 9%. E assim você tem uma informação, prestação de serviço de transporte, certo? Carga, prestação de serviço de carga é outra alíquota. Deixa eu ver. Transporte de cargas é 8% também. Se é transporte de pessoas, aí é 16%. Vendeu 100 mil, 16 mil é o lucro presumido dessa empresa, sobre o qual incide imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido.
E prestação de serviço em geral, esse lucro presumido é 32%. Veja, intermediação de negócios, prestação de serviço, profissão legalmente regulamentada, administração, locação, cessão de bens imóveis, móveis ou direitos, construção por administração empreitada, unicamente de mão de obra, prestação de qualquer outra espécie de serviço. Lucro presumido. Simplifica o negócio e em relação à apuração do lucro. Isso é muito interessante para a Receita, né, para a Receita Federal, porque o fiscal não precisa ir lá conferir as notas fiscais de despesa e de custo da empresa. Não precisa, não quero saber com as notas fiscais, me dá só as notas fiscais de venda. Quanto faturou? 100 mil. Ah, então eu presumi que é 8 mil lucro no caso de uma indústria ou de um comércio. Tá certo? É mais fácil para a Receita fiscalizar. Então falamos sobre o lucro real, falamos sobre o lucro presumido, da sua outra forma. É claro, você vai entender melhor isso num exercício que vai ter uma aula, videoaula específica sobre a solução de exercícios, mas também a gente vai trabalhar isso em sala de aula. Tá certo? Eu continuo agora para falar do simples no próximo vídeo.